Sejam bem-vindos ao canal Cloud Brasil, Computação em Nuvem e Tecnologia. O nosso vídeo de hoje é como converter SVN para Git, mas não é qualquer conversão, é a conversão mais rápida e prática que você pode fazer. Aproveito para pedir a sua ajuda a quem não é inscrito ainda a se inscrever nesse canal e deixar o seu joinha. Nós estamos numa meta de atingir 1000 inscritos. Precisamos muito da sua ajuda para chegar lá. Solta a vinheta, editor! Como esse vídeo é um pouco mais prático, eu vou fazer uma rápida introdução sobre o que é SVN e Git. Ambos são sistemas de controle de versões. O que é isso na prática? Quando você desenvolve um software e faz atualizações nele, obviamente, você precisa controlar o que está sendo alterado. Então, para fazer isso, você utiliza sistemas de controle de versão. Um sistema que se tornou muito popular é o Subversion, ou SVN, que acabou sendo utilizado por muitos desenvolvedores e ainda temos hoje em dia algumas instalações que usam SVN. Mas atualmente foi adotado um novo padrão que se chama Git. Então existem diversas vantagens do Git em relação ao SVN. Eu não vou detalhar elas aqui, mas só pelo Git ser o novo padrão adotado pelo mercado já é motivo suficiente para migrar ele. Então, qual é a dificuldade dessa migração? Existem diversas formas de migrar esse serviço do SVN para o Git, que envolvem muitos comandos, muitas possibilidades. A primeira vez que eu tentei migrar um serviço do SVN para o Git, eu tive muita dificuldade porque eu encontrei tutoriais muito complexos com diversas opções e como eu não tinha muita experiência para fazer isso, eu acabava me enrolando. Então, o que é uma migração de sucesso do SVN para o Git? Quando você tem um projeto bem elaborado, você tem muitas versões dele, ou seja, foram feitos muitos commits no SVN. Quando nós vamos migrar isso para o Git, o que nós queremos é que esse histórico todo seja mantido. Então é isso que nós vamos fazer aqui, fazer uma migração de forma que mantenha todo o histórico de anos que seja desse desenvolvimento. Essa migração vai ser dividida em 5 etapas, desde a instalação dos programas, o início de um servidor SVN de backup que nós vamos fazer, alteração de usuários e senhas para acessar o repositório SVN, converter os nomes de usuários do padrão SVN para o padrão Git e, por fim, executar a conversão. Vamos ver em detalhes agora cada uma dessas etapas. Etapa 1. Instalação dos programas e preparação do ambiente para a migração. Eu estou usando aqui um computador com Windows 10, mas para fazer a migração vou usar uma máquina virtual rodando Ubuntu Linux. Essa máquina virtual ela foi configurada usando o Oracle VirtualBox e está rodando o Ubuntu versão 18. Então eu copiei aqui para o meu Ubuntu os arquivos do meu servidor SVN. Eu preferi fazer dessa maneira do que trabalhar diretamente no servidor que está em produção. Então é uma forma mais segura de fazer essa conversão. Qualquer coisa que possa dar errado, você segue com o seu servidor de produção funcionando direitinho. Aqui na máquina virtual eu tenho os meus arquivos aqui que eu criei uma pasta SVN. O meu projeto, meu repositório chama OTSArch. São esses os tipos de arquivo internos do servidor SVN. Agora, para a instalação dos programas necessários, eu vou abrir um terminal e vou instalar os seguintes pacotes: Subversion, Git, Git SVN, Zip e Nano. Então o comando é sudo apt get install subversion git git-svn zip e nano.
Feito isso, ele vai instalar tudo automaticamente. Eu já estou com as últimas versões aqui, então não foi feita nenhuma alteração. Com isso finalizado, seguimos para a próxima etapa. Etapa 2. Iniciando o servidor SVN. Como eu fiz uma cópia do meu repositório para a minha máquina virtual, agora eu preciso iniciar o serviço do SVN nessa máquina, para tornar esse repositório disponível. Então eu estou aqui no diretório /home/ubuntu/svn, que é onde eu copiei o meu repositório, tá aí ele, otsarch. Então eu vou executar o comando sudo svn serve -d -r /home/ubuntu/svn. Feito isso, meu servidor está rodando aqui. Vou conferir. Tá ali ele rodando certinho. Feito isso, vamos conferir antes de passar para a próxima etapa se ele está funcionando mesmo. Eu dou o comando svn info svn localhost /ots_arch. Ó, estou com um problema de autenticação. Vamos resolver isso na próxima etapa. Etapa 3. Alterar usuários e senhas do SVN. Voltando aqui para o nosso terminal, eu estou agora na pasta SVN, onde eu coloquei os arquivos do repositório que eu estou trabalhando. Aqui dentro está a pastinha otsarch do repositório, eu vou acessar essa pasta e aqui dentro vocês podem ver que tem o diretório conf. Vamos acessar o conf e temos aqui o svnserve.conf, esse arquivo que configura, dentre todas as opções, como é feita a autenticação no nosso repositório SVN. Eu vou editar esse arquivo usando o Nano, que é um editor de texto de terminal, nano svnserve.conf. Então aqui está a estrutura, a maior parte dele comentada, e nós podemos ver aqui no fim, nessa seção sasl. Sasl é um protocolo de autenticação, Simple Authentication and Security Layer. Ele faz uma autenticação mais segura, porque usa criptografia para armazenar as informações e tudo mais. Então, geralmente, os repositórios SVN utilizam essa autenticação SASL. Como aqui nós estamos num servidor que nós criamos só para fazer essa migração do SVN para o Git, nós vamos desabilitar essa autenticação por SASL. Só comentar, estou adicionando um sustenido aqui nessa parte dessa seção, então está tudo comentado, desabilitou a autenticação dessa maneira. Aqui no Realm eu vou colocar users, vou apagar qualquer coisa que tem aí, e essa parte aqui, ó, passwords-db, ou seja, o que vai ser o banco de dados de senhas. Está aqui passwd, vou deixar assim como está. Feito isso, são essas alterações que eu fiz. Tirei o comentário aqui do passwords-db, deixei como está. Alterei o realm, botei users e comentei tudo da biblioteca sasl. Feito isso, eu vou segurar o Ctrl e apertar o S para salvar. Ele já confirmou aqui, ó, que foram escritas 77 linhas, já salvou meu arquivo. E vou segurar o Ctrl e apertar X para sair do Nano. Tá aí o nosso arquivo alterado. Agora eu vou criar o arquivo de senhas. Eu vou digitar nano passwd, que foi o nome de arquivo que nós definimos lá dentro de svnserve.conf. Aí nesse novo arquivo, o que eu vou fazer? Abro chaves, digito users, ou seja, a seção que vai ter os usuários. Eu estou usando o usuário Ubuntu aqui nesse meu Linux. Então eu vou criar um usuário Ubuntu igual a senha 123. Ou seja, para o usuário Ubuntu, a senha do meu SVN vai ser 123. Seguro o Ctrl, dou um S para salvar, escritas 2 linhas.
seguro Ctrl, dou um X para sair do editor. Agora vamos testar se essa nossa senha está funcionando. Eu vou utilizar aqui o svn info svn://localhost /ots_arc, ou seja, vou obter informações sobre esse meu repositório svn. E já funcionou aqui. Já conseguiu pegar todas as informações, quando foi feito o último commit, quem fez o último commit foi aqui um usuário Juliano. Então, eventualmente, ele vai pedir uma senha para você, um usuário e senha. Você digita usuário, no meu caso, Ubuntu, e senha 123. E já consegue autenticar. Agora já podemos seguir adiante. Etapa 4. Converter nomes de usuário. Essa etapa é a etapa mais difícil da migração do SVN para o Git. Quando eu tentei fazer esse procedimento a primeira vez, todos os tutoriais que eu encontrava na internet eram extremamente confusos. Eles tinham linhas de comando muito difíceis de executar e acontecia erro com Perl. Era muito difícil. Então eu desenvolvi um método, um comando que torna isso extremamente fácil. O que é isso, converter nome de usuário? O SVN ele utiliza nome de usuário simples. Como nós vimos aqui nesse meu repositório, o usuário se chama Juliano, ou seja, não tem sobrenome, não tem um e-mail associado. Essa é a principal diferença para o Git. O Git ele armazena nomes completos, ou seja, um nome, um sobrenome e um e-mail associado ao usuário que faz o commit, que faz o push. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Vou voltar os diretórios, sair do meu diretório SVN e vou criar um diretório Git. mkdir git, agora vou acessar o meu diretório Git. Tá aí. Vamos primeiro verificar, vamos construir aos poucos esse comando para a gente entender o que está sendo feito. Existe um comando que é o svnlog svn://localhost /ots_arc. Isso. --xml. Vamos ver o que esse comando vai trazer para mim. Ele trouxe o registro de todos os commits que foram feitos. E nós podemos ver aqui que existe uma seção que chama autor, ou seja, quem que é o responsável por esse commit. Então, o que nós vamos fazer a partir de agora é encadear diversos comandos só para trazer a informação que nos interessa. Ou seja, esse primeiro comando aqui nós já trouxemos a lista completa, agora eu vou dar um pipe e vou entrar com outro comando. Vou fazer um grep autor. O que veio? Esse usuário várias vezes, porque esse usuário fez vários commits. Então, se eu tivesse outro usuário trabalhando nesse repositório, eu teria uma mistura de diversos nomes de usuário. Só que o que me interessa é que eu tenha somente uma entrada para cada usuário que trabalhou no repositório. Então, volto o meu comando aqui, vou colocar o pipe e vou adicionar mais um comando para filtrar isso para mim, para me trazer só um de cada tipo. Sort -u. Já voltou só o Juliano que a gente queria. Porém, ele ainda está com autor na frente e autor atrás. Eu quero só o nome de usuário. Nesse meu exemplo aqui, como eu tenho somente um usuário envolvido, seria muito fácil eu simplesmente digitar o arquivo de texto. Só que, eventualmente, alguém pode estar convertendo um repositório com dezenas, com centenas de usuários. Então fazer isso manualmente é muito complexo. Aí que é a vantagem de usar esse comando que eu estou passando para vocês aqui. Então como que a gente remove esse author? Vamos seguir, botei um pipe aqui e vamos colocar mais um comando. Dessa vez vamos usar o sed. Sed -e, daí eu dou aqui um /s. Qual é a string que eu vou procurar? Vou procurar por author. Author, fecho. Por que agora eu dou um barra? Eu vou dizer pelo que eu vou substituir. Vou substituir por nada. Só fecho aqui e fecho o comando.
o author da frente já foi. Agora eu dou um pipe e vou remover o author lá de trás. De novo, sed-e, s barra. Aqui tem um esqueminha, ó. Como a última string é um barra author e fecha, barra, o que acontece? Como eu estou no terminal, ele vai interpretar essa barra aqui como sendo parte do comando, mas eu não quero isso, eu quero dizer que isso é uma string. Então eu só ponho uma barra invertida aqui que ele vai entender que é string. Então a saída desse meu comando é somente o nome de usuário Juliano. É isso que eu queria. Se eu tivesse centenas de usuários aqui, todos viriam limpinhos, somente o nome de usuário. Isso que a gente precisa agora. Feito isso, já que nós construímos todo esse comando aí, nós queremos gravar a saída num arquivo de texto. Eu redireciono a saída aqui com duas vezes o sinal de maior, nomes.txt. Dou um Enter. O que nós temos aqui? Ó, o arquivo que a gente acabou de criar. Se eu dou um cat nomes.txt, aparece aí, ó, Juliano. Então, o que nós vamos fazer agora? Através do editor nano nomes.txt, eu tenho aqui Juliano e teria também a lista de todos os outros usuários. O que eu vou fazer? Vou botar o formato do Git agora. Vou dizer que o Juliano do SVN vai se chamar Juliano da Silva. Abro o sinal de maior aqui, o e-mail do Juliano é juliano@silva.com.br, por exemplo, né? Obviamente que é um nome fantasia, não é um nome real. Feito no que eu fiz essa tradução para todos os usuários, eu só salvo, dou um Ctrl S e dou um Ctrl X sair. Vamos ver novamente lá, ó. Tá aí, ó, Juliano é o Juliano da Silva com o e-mail tal. Esse é o formato de arquivo que nós precisamos para fazer a conversão. Se você chegou até aqui e conseguiu fazer esse arquivo, você já pode considerar a migração realizada com sucesso, que esse é o ponto mais difícil de fazer essa migração, que em outros tutoriais a gente sempre tem muita dificuldade. Então seguimos para a etapa final agora da conversão. Etapa 5, final. Executar a conversão. Se você chegou até aqui, é sinal que agora nós temos todos os ingredientes para executar de fato a conversão do SVN para o Git. Quais seriam os ingredientes? Nós já temos os nomes convertidos do formato SVN para o formato Git, temos o nosso repositório com a autenticação de uma senha que nós sabemos e agora vamos executar o comando. Vamos direto aqui para o nosso terminal. Lembrando onde nós estamos aqui no /home /ubuntu /git. Aqui dentro nós temos o nosso arquivo nomes.txt que contém essa conversão. Então o comando que nós vamos executar é o git svn clone --authors file igual nomes.txt, ou seja, qual é o arquivo que eu vou utilizar como banco de dados para conversão de nomes. Agora, qual é o meu repositório? svn /localhost/ots_arc e para onde eu vou copiar o meu repositório git convertido. Vou copiar para home /ubuntu /git /ots_arc-git. Eu vou chamar assim para diferenciar do original. Dou um Enter, eventualmente ele vai pedir a senha para você, a senha de login no SVN, que nós acabamos criando, que o usuário era Ubuntu e a senha 123. Vamos ver, ele fez a conversão aqui. Então o que nós temos aqui de saída? R é commit, então temos aqui 4 commits, 5 commits. E ou seja, ele armazenou todo o histórico de commits que nós temos. Esse é um projeto pequeno, obviamente, que nós estamos usando para teste. Porém,
se nós tivéssemos centenas, milhares de commits aqui, ele ia fazer um por um. Óbvio que ia demorar um pouco mais, mas o resultado final ia ser aquilo que você espera. Então aqui no meu diretório Git, agora eu posso ver que eu tenho ali o otsarch-git. Dentro tenho outros diretórios, trunk, otsarch, e estão aqui os meus arquivos. Então eu volto aqui na base, se eu der um ls-al, eu posso verificar que eu tenho um diretório .git, que é onde tem toda a configuração do repositório. E agora, qual é o procedimento para mandar isso para a nuvem? Existem diversas maneiras de fazer isso. Em breve eu vou mostrar para vocês algumas delas num outro vídeo, mas eu imagino que talvez você queira fazer isso a partir da sua máquina com Windows 10, ao invés de usar aqui, no nosso caso, a máquina virtual com Linux. Então eu recomendo compactar esse diretório de saída do Git aqui, zip-r otsarch.git.zip, otsarch.git. Então vou criar aqui um arquivo compactado, e para puxar esse arquivo lá para o meu Windows 10 eu vou usar o WinSCP. Vou conectar aqui na minha máquina, eu vejo o IP dela, conecto e eu já estou aqui no diretório Ubuntu Git. Está aqui o arquivo zip que eu acabei de criar, eu só arrasto esse arquivo aqui para minha máquina do Windows 10. Se eu navegar nesse diretório que eu copiei o arquivo, vou abrir um Explorer aqui, o arquivo que eu acabei de copiar lá do Linux, ó, já está disponível para eu fazer o que eu quiser com ele. Considerações finais. Agora que você já conseguiu realizar a conversão do seu repositório SVN para Git, você só precisa enviar ele para um serviço de Git remoto. Por exemplo, o GitHub, que é o mais famoso deles, GitLab, tem o serviço da Amazon, AWS, que chama Code Commit. Então você pode usar o repositório que preferir. Em breve eu vou fazer um vídeo ensinando como fazer o envio para esses repositórios, mas eu acredito que você já deve saber para onde você quer enviar esses arquivos Git, tá ok? Se você ficou com alguma dúvida durante o processo de migração, deixe o seu comentário que eu vou te ajudar. Eu vou procurar responder os comentários o mais rapidamente possível, tá ok? Aproveito para pedir que você se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda. Além disso, deixa o seu like e ative o sininho. Precisamos muito da sua ajuda para atingir nossa meta de 1000 inscritos. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais!